A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amadas irmãs. Estamos aqui hoje, pela graça de Deus, para mais uma lição. A lição número 12, cujo tema é a sutileza da espiritualidade holística. O texto áureo, irmãos, dessa aula está em João 14,6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática é: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Irmãos, vamos dar início nessa aula e peço para você puder compartilhar essa aula, puder seguir o canal Semeando a Palavra de Deus. Queria também falar para os irmãos que nós temos um programa na rádio do programa Semeando a Palavra de Deus, a rádio El Shaddai Vida. É uma rádio web, irmão. Você pode baixar o aplicativo radios.net e procurar a rádio El Shaddai Vida Osasco. Coloque como favorita. Todos os sábados, das 2 às 4 da tarde, o programa Semeando a Palavra de Deus está nessa rádio, onde nós trazemos todos os sábados uma mensagem, uma pregação, irmãos, bíblica, da Santa Palavra de Deus, onde pregamos o verdadeiro Evangelho. Irmãos, entrando aqui na introdução dessa aula, confesso para os irmãos que essa aula foi até nova para mim, esse tema da espiritualidade holística, Eu desconhecia, não tinha muito entendimento a respeito disso. Nessa aula eu vou passar alguns vídeos mostrando para os irmãos algumas situações, como essa visão holística, que é uma mistura de algumas religiões, como está invadindo nossa sociedade. É algo preocupante, irmãos, O diabo ele tem trabalhado muito nos últimos dias, A Bíblia já relata isso com muita antecedência. Nessa introdução, irmãos, nessa aula, nós vamos aprender sobre o holismo, que no grego é holos, cujo significado é inteiro ou todo. A sua definição também é encontrada em uma frase de Aristóteles, quando ele disse: o todo é maior que as simples somas da sua parte. A visão holística busca fazer com que seus adeptos enxerguem as coisas por diversos ângulos e de diversas formas de pensamento. Nesse campo, ou melhor dizendo, nessa nova religião, eles buscam a união, a unificação. Essa visão holística tem entrado em todos os campos sociais e culturais da sociedade atual. Isso tem feito com que até a ciência e a própria medicina tenham buscado acreditar no mundo do ocultismo e do misticismo e como meio de cura, irmãos. Essa visão holística é como fosse também uma parte de ecumenismo, Na visão holística, irmãos, eles buscam acreditar em todas as formas de pensamentos, de religião. Eles buscam olhar com os olhos de todas as pessoas, determinado ponto de vista de cada um. Busca respeitar, busca igualdade, busca a unificação do todo, irmãos. E eu vou passar um vídeo aqui para você agora, já no início, para você ver que essa visão, esse pensamento holístico está dentro da medicina, já está entrando, Onde a medicina tem buscado meios e curas até no meio de algumas religiões. Veja só. O primeiro desafio dos médicos brasileiros foi definir o que é espiritualidade. É importante, para conceituar espiritualidade, conceituar primeiro religião e religiosidade que não representam espiritualidade. E se não é religião, é o quê? É algo que, às vezes, a gente usa para justificar algumas coisas que a gente não tem justificativa racional, eu acho. A ideia é essa, como é que eu vejo isso com mais
amplitude, né, a minha própria vida e eu mesmo. Espiritualidade para mim é autoconhecimento, onde você consegue ter uma visão plural da vida, né? O Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina da Sociedade Brasileira de Cardiologia criou um conjunto de recomendações sobre o assunto. Para isso, os integrantes do grupo chegaram a um conceito que pode ser mensurado a partir de alguns valores. Perdão, altruísmo, compreensão, gratidão, ressentimento, mágoa. Isto previne ou aumenta o nosso adoecimento? A diretriz foi baseada em mais de 100 estudos que comprovam os benefícios da espiritualidade para a saúde mental e física dos pacientes. As recomendações são aplicadas não só para a prevenção das doenças cardíacas, mas também durante o tratamento, para ajudar a reverter o problema. Foram essas evidências científicas que a gente consegue trazer para o meio acadêmico que conseguiram fazer esse embasamento. É uma ação inédita no planeta, né? É uma coisa que nós não temos essa diretriz em nenhuma outra sociedade. Mas é um fato que se deu porque justamente nós temos esse cuidado de trazer realmente essas questões de comprovação mesmo e não simplesmente o achismo. Ao todo, são 13 orientações do que o médico deve e não deve fazer ao abordar a vida espiritual do paciente. É recomendado, por exemplo, perguntar sobre a espiritualidade e a forma como ele encara emoções como raiva e perdão. Mas o profissional não pode prescrever nenhuma atividade religiosa. O documento diz ainda que o cardiologista deve sentir a abertura dada pelo paciente para indicar alguns caminhos que o ajudem a lidar melhor com sentimentos negativos. Atividade física, ela alivia muito essa carga emocional negativa. Segundo, tem pessoas que são propensas a aceitar meditação. As pessoas que meditam, elas tendem a ter pressão arterial mais baixa, elas tendem a se ajustar melhor às situações difíceis. Outros pacientes vão para terapia, análise. São pessoas que também têm uma boa aceitação para discutir. É por meio da meditação que esta publicitária procura se espiritualizar. A prática surgiu na vida dela depois de um desconforto físico. Eu tinha palpitações frequentes, né? Parava no ambulatório no trabalho, parava no hospital eventualmente, né? E sempre convivendo com uma palpitação, uma arritmia que não é confortável, né? E por que é espiritualizar? Porque a meditação ela traz essa expansão da consciência. A partir do momento que você consegue silenciar, que você consegue entender quem é realmente você. Há 2 anos, a mente da Caroline ficou mais calma e o coração também. Por exemplo, você deixou de sentir raiva? Jamais. Rancor? Não. Você acha que você consegue perdoar mais? Consigo. O quê? Porque é esse o processo. Você começa a entender que você não perdoa para o outro, você perdoa para você seguir. Você começa a entender que tudo isso é para o seu bem. Como você viu nesse vídeo, irmãos, que passou na TV, né? A visão holística, ela não se prende a uma religião, ela não se prende a uma denominação, né? A visão holística, ela busca trazer para o homem, trazer para as pessoas uma paz espiritual. E isso vale em todas as áreas. A paz da natureza, a meditação, o mundo cosmo e diversas outras coisas, irmãos. A visão holística é o ecumenismo que busca ajuntar tudo e todos para uma vida espiritual, né? Sem dúvida é um ensinamento, irmão, antibíblico, fora da Bíblia. E ao decorrer da aula você vai entender mais quão grande isso é perigoso para a fé cristã. E aqui entrando no primeiro tópico, nós vamos ver o fenômeno religioso, primeiro tópico. E vamos ter 2 subtópicos aqui. O primeiro é a busca do sagrado e Deus e os deuses. Na busca do sagrado, irmãos, o primeiro tópico aqui, nós vamos entender algo que a busca por algo divino está presente na vida do ser humano, né? Desde a sua criação. Deus fez o homem, irmão, para o homem adorar a Deus, se conectar com Deus. E existe uma frase, talvez você já ouviu, que diz assim, que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Salomão, quando ele escreve Eclesiastes 3:11, Salomão diz assim, ó,
Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Dentro do ser humano, irmãos, tem algo que Deus colocou. É algo que faz que o homem sempre tente se conectar com algo, como um Deus, como um modo de adoração. E por causa do pecado, a sua visão e o seu entendimento de Deus foi obscurecido. E é por isso que você vê pessoas tentando preencher o vazio que só Deus pode preencher, com adoração a falsos deuses, com adoração a pessoas, com adoração até a própria natureza, com adoração até a si mesmo. E é exatamente esse vazio que existe no homem, irmão, que ele tenta preencher e completar ele com o mundo, nos prazeres do mundo e nas coisas que o mundo oferece. A busca do sagrado está presente dentro do homem, porém, devido ao pecado e a entrada no mundo, o homem tem preenchido esse vazio que está dentro dele com coisas que não é Deus, não é o Deus verdadeiro. É filosofias, é coisas que o homem criou, como essa visão holística, uma paz espiritual que abrange um todo, todas as religiões, a natureza, a paz espiritual, a meditação, a busca da paz e da transformação em si mesmo. Então, irmão, é uma visão que está ofuscada pelo pecado, quando o homem cai no pecado a primeira vez, lá no Jardim do Éden, e a adoração a Deus foi ofuscada, foi fechada por causa do pecado. E o homem tenta preencher esse vazio dentro de si com coisas que não é Deus, irmãos. Aqui no segundo subtópico aqui, nós vemos que Deus e os deuses, em todas as nações, irmãos, nós vemos um anseio de adorar algo. Porque, igual eu já disse, o homem foi feito para adorar Deus. Porém, após a queda, o homem perdeu a sua visão de quem Deus é. E ele foi enganado pelo diabo, o ser humano. E por causa disso, irmãos, o homem chega ao cúmulo de adorar até bichos, de adorar animais, de adorar coisas criadas. O homem se deixou levar, né? Caiu no pecado, caiu no erro, foi enganado pelo diabo. E em vez, irmãos, de adorar o Criador, o homem passa a adorar a criação. Busca a paz espiritual na criação. Busca deuses da própria criação, né? Você vai ver agora 2 vídeos rápidos, onde pessoas adoram animais, bicho. Veja isso. Nas ruas, nas estradas, os animais fazem parte da paisagem da Índia. E a vaca é o mais importante. A tradição da vaca sagrada nasceu com o hinduísmo mais ou menos em 1500 a.C. Manuscritos antigos descobertos por historiadores falam que a fertilidade e o leite eram divinos. A grande maioria dos indianos é vegetariana, exatamente por cultuar a vaca. Em todos os currais há uma cena típica de templos, igrejas, cultos. Os fiéis vêm agradecer a vaca pelo alimento, no caso, o leite. Bom dia, rapaz! E aí, ó, hoje nós estamos em Mandava, acabamos de acordar, estamos tomando um café da manhã aqui nesse lugar que é bem especial. Bacana esse lugar aqui, viu? Nós hoje estamos indo pra... como é que é o nome? Bikaner? Bikaner, é onde tem o... onde tem o Templo dos Ratos. Ontem a gente ficou vendo uns vídeos ali, tá meio bolado assim, mas vamos lá. E vamos tentar mostrar os ratinhos lá correndo de um lado pro outro. São 25 mil ratos dentro do templo. E os caras acreditam que os ratos são deuses. Coisa bizarra. Olha ali os ratos, olha aqui já. Olha aqui já vindo aí. Olha isso. Bora. Vamos! Nossa, olha a quantidade de rato, velho. Meu Deus. Não vem no pé não, filho. Ah, deve ter.
Gente, fede pra caramba. Oh, é muito fedido. Bizarro. Eu achei que eu fosse achar legal. Não tô achando nada legal. Podemos ver, irmãos, nesses dois vídeos, né, algo triste, mas isso é um resultado, né, da queda do homem, né? Dentro do homem tem a busca do sagrado. Dentro do homem, o homem sempre está voltado para ter algo para adorar, porque isso foi colocado dentro do homem na sua criação, quando Deus fez o homem. Deus pôs a eternidade no homem. O homem foi feito para viver para Deus, para adorar a Deus. Mas por conta do pecado, a sua visão de Deus foi obscurecida. Ele não consegue enxergar quem é Deus, ouvir a voz de Deus e está perdido em si mesmo. Então, irmão, se não for a graça, o evangelho de Deus ser pregado verdadeiramente, jamais o homem volta para o caminho verdadeiro. É Deus sempre, é a graça sempre, né? Agora entrando, irmãos, no segundo subtópico, a espiritualidade humana e suas necessidades de expressão, nós vemos dois subtópicos. O primeiro é o antigo paganismo e o segundo, o misticismo oriental. O antigo paganismo, irmãos, nós vemos que o diabo está por trás de todo o engano. Ele age em cada nação e vem agindo ao passar dos tempos. Nós vemos a adoração falsa, que ela esteve presente e está em diversas nações, como um primeiro exemplo na religião cananeia, que adorava ao deus Baal e a deusa Asera. E nós vemos também no Egito, com muitos deuses, que inclusive cada um dos deuses da época do Egito, na época de Moisés específico ali, quando Deus enviou as 10 pragas do Egito, foi para destruir a crença daquele povo que tinha em 10 deuses do Egito, ao qual eu vou passar aqui agora para vocês uma tabelinha e mostra cada um daqueles deuses. Veja só, irmãos, podemos ver na tabela que cada praga que Deus enviou teve um objetivo, para destruir a fé daquele povo em Deus falsos. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Vemos nas pragas de piolhos e mosca que Deus também fez a distinção, só enviou a praga para o povo do Egito. Vamos entrar agora, irmão, no segundo subtópico, que é o misticismo oriental. O misticismo oriental, irmãos, também nós podemos chamar ele de holismo, né? A visão holística, cujo é o tema dessa aula de hoje, e as suas raízes, ela na verdade é uma grande mistura, esse misticismo. Ela é a mistura de hinduísmo, de budismo, de taoísmo, e está presente e está invadindo todas as áreas da humanidade. A visão do holismo diz que devemos enxergar o mundo de todas as perspectivas. A visão do holismo, ela não se prende em uma religião, não se prende a um credo, não se prende a algo A, a algo B. Ela é algo que ela entende que todas as coisas, na verdade, que existe hoje, as religiões, as formas de pensar, tudo parte de uma coisa só. Tudo são a mesma coisa, porém conhecida com nomes diferentes. É um modo de um ecumenismo novo, irmãos. Uma forma de pensar nova, uma filosofia nova. Então, essa forma de pensar, essa forma de holismo, essa forma holística, ela está até presente no meio da medicina, como já foi passado no vídeo, no início do vídeo, e está também, irmãos, até no sistema de saúde SUS, aonde a própria ciência hoje, ela já tem buscado meios de medicina, meios de cura, até nessa mistura
de religiões, irmãos. Porém, eles não levantam bandeira para nenhuma religião. O holismo ele não se prende à religião, igual eu já falei. Ele se prende a uma visão filosófica, uma visão de um todo, onde engloba o mundo, o universo. Para ele, tudo parte de um ponto de partida, porém, tudo se junta em um mesmo objetivo. E dentro desse contexto aqui, que eu vou passar para você aqui agora, um site do governo federal, não sei se você vai conseguir ver, mas tem um pontinho aqui amarelo. Dentro desse sistema aqui do governo federal, o sistema de saúde SUS, tem alguns pontos que eles podem indicar para o paciente, para fazer algum tratamento. Você já foi em algum hospital, irmão? Talvez perguntaram para você qual religião que você é. Pois bem, muitos médicos aí têm essa visão holística, onde ele vai tratar um paciente, o paciente chega relatando alguma dor, alguma enfermidade, e alguns médicos com a visão holística, eles não vão receitar diretamente o medicamento, porém eles vão procurar entender a vida do paciente, a religião que ele vive, a sua questão espiritual, se ele está vivendo com um quadro de depressão, se está tendo dificuldade dentro da sua casa, dentro do seu lar. Ele pode indicar terapias e coisas para o seu paciente fazer. Terapias essas que têm as suas raízes em algumas religiões. Então a visão holística, ela busca ferramentas em diversos meios da sociedade para fazer tratamento ou indicar coisas para o paciente fazer dentro do sistema SUS de saúde. Aqui nessa imagem que você está vendo aqui, sistema de saúde do governo federal, você vê aqui que está escrito Reiki. Eu vou passar um vídeo aqui agora para você ver o que é o Reiki. Por trás disso, irmão, tem a mão do maligno, tem a mão do miticismo, tem a mão do ocultismo, de espíritos trabalhando para enganar as pessoas. Veja só. Hoje o programa está falando das novas práticas integrativas, da medicina integrativa, que agora estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Muitas perguntas chegando. Chegou uma agora, né, Mari? Chegou. Do Matias. Ele está perguntando se o Reiki está relacionado a algum tipo de massagem. De certa forma, a gente pode dizer que sim, mas vamos entender melhor o que é o Reiki. A Valéria Almeida foi em uma das unidades do SUS que oferece esse serviço, conversar com as pessoas que estão usando o Reiki. Vamos ver a reportagem. Essa é uma ala hospitalar como qualquer outra. A diferença por aqui é o tratamento oferecido. Os pacientes vêm para cá para cuidar do corpo e da mente por meio do Reiki, uma técnica energética que complementa as terapias convencionais. O terapeuta impondo as mãos no paciente ou na pessoa passa a ser um canalizador. Isso promove a renovação da energia do paciente, o relaxamento e o equilíbrio. O Daniel faz sessões de Reiki desde o ano passado, quando começou um tratamento contra a depressão. Você sai aquela sensação de que de dentro de você mesmo saiu algo que está te ajudando, como se alguém estivesse puxando isso. E essa sensação ajuda a encarar a doença de uma forma mais suave. Quando a pessoa está num estado mais relaxado, ou seja, quando ela atinge a homeostase, que é o equilíbrio do organismo, ela responde melhor a qualquer intervenção que seja feita, seja um medicamento, um procedimento cirúrgico, uma quimioterapia. Ele suporta melhor o tratamento. E se ele suporta melhor, ele não falta, ele não atrasa a aplicação do remédio. E aí a resposta é melhor. Foi por causa do Reiki? Não, foi porque ele tolerou o melhor tratamento. No município de São Paulo, já é possível encontrar o Reiki em algumas unidades básicas de saúde e no centro de práticas naturais como esse daqui. Não precisa ser indicado por médico, nem estar em tratamento. Basta chegar e fazer a matrícula. A Marcelena fez isso. Em 2015, ela descobriu que estava com câncer de mama e precisou passar pela mastectomia. No ano passado, começou a fazer a reconstrução do seio e sessões de Reiki. Ela me acalma, ela me faz pensar melhor, só acrescenta, só me melhora. Legal, né? A gente tem uma pergunta sobre esse assunto, vamos ver a pergunta do Ivan aqui. Olha lá, o tratamento do Reiki pode prevenir o aparecimento ou até a cura de doenças, doutora?
Então, nesse sentido, relacionando até com a pergunta anterior, né, o Reiki não é uma massagem, é uma técnica, uma prática mesmo de imposição de mãos e ela serve para aquilo que o depoimento das pessoas disseram. Ela traz relaxamento, ela diminui a ansiedade, traz uma sensação de bem-estar. Nós não podemos afirmar que o Reiki tem condições de fazer diagnóstico e nem de curar doenças. Deve ser uma prática integrada ao tratamento convencional, principalmente pacientes com câncer. E você, meu irmão e minha irmã, você pode também ver na internet o que é uma pessoa ou um reikiano, aquele que pratica o reiki. Você tem alguns vídeos que você pode ver na internet que para praticar o reiki a pessoa tem que buscar paz pessoal, equilíbrio pessoal, em contato com o universo, em contato com a natureza. Nessa prática do reiki, irmão, é uma prática antibíblica, onde eles buscam contato com algo espiritual. E esse tipo de coisa, irmão, não pode haver, né? Pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfermas, a Bíblia manda o povo de Deus orar, né? Orar, e a oração com fé trará a cura, trará a paz. O que traz a paz para o povo de Deus, o que traz a paz para o ser humano verdadeiramente é a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Não é práticas de misticismo. Porque, irmãos, a visão holística, a prática do holismo, nosso meio hoje em dia, na verdade é uma grande mistura, uma grande panela de mistura da religião, do budismo, do hinduísmo, do taoísmo e daí em diante. Entrando aqui agora no terceiro tópico, o fundamento da espiritualidade holística. Nós vamos ter 2 subtópicos. Primeiro, não há um Deus pessoal. E segundo, não há uma verdade factual. O fundamento da espiritualidade holística, eles pregam 2 coisas. Na sua visão, no seu ensino, não há um Deus pessoal. Na visão holística, Deus está em tudo. O que você acreditar, Deus está. Ele está na natureza, está no universo, a força cósmica do universo. Na visão holística, todas as religiões adoram o mesmo Deus, porém com nomes diferentes. Na visão holística, o Deus verdadeiro e único da Bíblia, que se conhece por meio da Escritura Sagrada, não existe. Na visão holística, a Bíblia é só mais um livro espiritual, como qualquer outro livro espiritual de diversas outras religiões. Na visão holística, o Deus da Bíblia não é o único Deus verdadeiro. Ele é apenas o mesmo Deus de todas as religiões, conhecido de uma forma diferente por cada pessoa. Na visão holística, tudo se ajunta. Na visão holística, o Deus da Bíblia, o Deus do povo islâmico, o Deus do candomblé ou de qualquer outra religião ou denominação, na verdade é um poder cósmico do universo que está em todas as formas que as pessoas buscam se conectar com algo divino. Então, irmãos, na visão holística, não há um Deus verdadeiro, como a palavra de Deus diz em Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheça. Isaías 45, 21, 22 também diz: anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Na visão holística, irmãos, nosso Deus não é o Deus único, verdadeiro. Aqui também nesse terceiro tópico, a visão holística, a espiritualidade holística, não há uma verdade factual. Isso quer dizer que se não há um Deus pessoal, único, verdadeiro,
Também não há uma única verdade no mundo. Esses dois pontos a visão holística destrói. Eles não concordam com isso. Não há um Deus único, verdadeiro, que se relaciona com o homem. E não há uma única verdade. As palavras de Jesus em João 14,6, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Na visão holística, isso não é verdadeiro. Isso são palavras falsas. A Escritura, como a verdadeira palavra de Deus e o único livro verdadeiro e sagrado, são considerados falsos na visão holística. Na visão holística, a Bíblia e Deus dos cristãos são os mesmos Deus, são um poder cósmico, são algo que o homem se relacionou. Na visão holística, é um grande ecumenismo, meus amados irmãos. Aqui agora, entrando no último tópico, o quarto tópico, nós vamos ver a espiritualidade holística e a Bíblia. No primeiro subtópico aqui desse quarto tópico, nós vemos o problema do pecado. Sem dúvida, quem segue essa forma de pensar do mundo do holismo, holística, está preso no pecado e, sem dúvida, é guiado pelo diabo, o enganador e criador de todo o engano e mentira. O diabo, irmãos, ele vem agindo desde o tempo lá de trás. Enganou a terça parte dos anjos, enganou Adão e Eva e vem enganando homens e mulheres. O diabo ele se revela como anjo de luz, se revela para homens como uma filosofia, uma ideologia, como ele se revelou para esse criador da visão holística, onde ele acha que é uma visão filosófica, uma forma de pensar, mas na verdade é uma grande sutileza do enganador, do destruidor. Aqui, no segundo tópico desse último tópico, que é um salvador pessoal, na visão holística não existe o pecado, não existe o erro, não existe o engano. Na visão holística, Deus está em tudo. O homem é o próprio Deus. Cada um pensa da forma que quer. Então, na visão holística, um salvador pessoal não existe. E com isso, eles anulam a Escritura, anulam a palavra de Deus. Pois na visão holística não existe um pecado, não existe o inferno, não existe demônios, não existe esse tipo de coisa. Na visão holística, eles buscam a paz espiritual, a paz interna, a busca, a cura interior com misticismo, com a verdadeira mistura de religiões, aonde o diabo engana eles, eles não conseguem enxergar que eles estão seguindo mais apenas um caminho que vai levá-los para o inferno. Como certo pregador já disse certa vez, né? Para ir para o inferno tem milhões de caminhos, mas para ir para o céu só tem um, e esse é Jesus, o único caminho que nos leva a Deus e a verdadeira salvação. Para concluir essa aula, né, irmãos, deixo um alerta para você, caro ouvinte, tome cuidado, né? Nesses últimos dias que estamos vivendo, nós temos, irmãos, que ser como Tomé, tomar cuidado, não acreditar em tudo, em filosofias, ideias, ver tudo pelo raio-x da Bíblia, ver tudo pela ótica bíblica, pois estamos vivendo num mundo contaminado e ao passar dos dias, dos anos, ao chegar mais próximo da vinda de Cristo, nós vamos ver cada vez mais novas filosofias, novos caminhos que dizem levar a Deus, mas na verdade é aquilo que está lá em Provérbios. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas na verdade são caminhos da morte. Finalizo essa aula dizendo a frase de Martinho Lutero, ao qual ele diz assim, que qualquer ensinamento que, mesmo que faça chover milagre todos os dias, se ele não se enquadrar com a Escritura, ele deve ser rejeitado. Que nossa visão sempre seja a Bíblia, que o nosso caminho sempre esteja iluminado com a Bíblia e que nós não venhamos seguir nenhum outro caminho que não se enquadra com a Escritura. Que Deus abençoe a vocês, irmãos e irmãs. Curta, siga o canal, compartilhe no nome de Jesus.
Que Deus abençoe a todos vocês.